Boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa audiência pública. Infelizmente, a secretária da Educação até agora não compareceu. Já tentamos entrar em contato com ela, liguei também para o secretário de governo, que também não atendeu, num flagrante desrespeito à Casa Legislativa, ao povo da cidade. E, obviamente, que nós vamos dar o encaminhamento que foi tirado pela comissão, para explicar para todos aqueles que estão aqui, estão acompanhando pela TV Câmara. As comissões permanentes dos poderes legislativos, elas têm a prerrogativa constitucional da convocação de secretários municipais, secretário de Estados e ministro de Estado. Portanto, a secretária, então, desrespeita uma norma constitucional. Foi feito um convite / convocação, a comissão determinou que ela seria convidada, inclusive encaminhou o método para que ela pudesse escolher o dia que ela iria participar da audiência. Aqui nós estamos com todos os ofícios, a comissão entrando em contato com ela respondendo, fazendo a indicação aqui, em atenção ao ofício, sugiro minha participação no dia 21/3, após a sessão da Câmara Municipal. Aí ela pergunta sobre a confirmação, a gente responde confirmando o dia e o horário. Aí ela faz um questionamento que a Comissão de Educação também a convocou para quinta-feira, agora às 14h, e ela queria saber da pauta. Enviamos a pauta, ou seja, ela deu todos os sinais de que participaria. Obviamente que pode ter alguma estratégia de governo no sentido de tentar blindar a secretária, que na verdade é blindar o governo, o prefeito Edinho Araújo, dado o caos que vive a educação no nosso município. Nós vamos realizar essa audiência pública. Ao final, vou fazer o encaminhamento. Ela está automaticamente, agora ela não é mais convidada, ela é convocada para amanhã, às 19h30. Ela não comparecendo, a Câmara Municipal vai entrar na Justiça para garantir a presença dela. Obviamente que ela vai alegar que já tinha uma reunião da Comissão de Educação, mas isso não cabe a ela escolher qual comissão ela vai participar. Talvez ela prefira participar da Comissão de Educação, que o presidente da comissão é da base do governo. Talvez seja isso, não sei. No entanto, ela não tem essa prerrogativa de escolha. Se qualquer comissão que tenha alguma relação com o tema educação fizer a convocação dentro da regra legal, ela é obrigada, como qualquer secretário, é obrigado a comparecer à casa. Então, ao final, faremos esse encaminhamento. No entanto, eu acho que nós temos que aproveitar aqui, nós temos educadores, temos vereadores aqui, mães, associação que representa estudantes que compõem a educação especial e o promotor de justiça, Dr. Romani, além da ATEM. Então, nós vamos fazer a nossa audiência, em que nós vamos aqui colocar as demandas. É importante, porque tem aqui um promotor público. Aliás, dos encaminhamentos será, porque eu acho que nós estamos num limite na educação em Rio Preto. Isso não falo apenas por mim. Todos os vereadores praticamente aqui se queixam da situação, da forma como a secretária trata a educação, a alta demanda por creche, a reclamação de transporte, de merenda, falta de material humano dentro das unidades escolares. Então, sim, não tem outra saída que não seja utilizar todos os instrumentos que a casa aqui oferece, também recorrer ao Ministério Público, em relação às demandas que não são cumpridas. Ou seja, nós temos cidadãos aqui na cidade, crianças, adolescentes, que não estão gozando do seu direito pleno à educação. É isso que acontece na cidade. Então, queria compor a mesa aqui, chamando os dois vereadores presentes aqui, o Pedro Roberto e o vereador Robson Risse, a Aline Mendonça, que é diretora da ATEM, Dr. Romani, que é promotor público, Thales Bertucci, que é representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Carolina Bonzenho, que é presidente da Associação Borboleta Típica,
Minha esquerda, então. Antes de passar a palavra para que todos possam falar, eu vou ler rapidamente as pautas e a síntese aqui das pautas aprovadas pela comissão. Primeira pauta seria a falta de vagas em creche. Semanalmente, nós somos procurados por famílias que aguardam longos meses por vagas em creche no nosso município. Há muitas mães impossibilitadas de trabalhar em virtude da falta de vaga. Até hoje não há um sistema pelo qual seja possível acompanhar a tramitação da solicitação das vagas, cujas informações somente são obtidas através de contato direto junto ao setor da demanda escolar da Secretaria de Educação. Para dar um exemplo de um caso aqui, de uma família que aguarda desde setembro de 2022 por uma vaga ou uma resposta, pelo menos. Faríamos os seguintes questionamentos à secretária. Qual o número atual da lista de espera por vagas em creche no município? Quais são as unidades com maior número de demanda por vaga? Quais são os critérios de prioridade para a concessão de vagas? Qual o procedimento de aplicação? Se tem busca ativa, assim como preconiza o Plano Municipal de Educação? E também qual é o plano de expansão da rede de educação infantil, uma vez também que consta, um objetivo no nosso Plano Municipal de Educação. Sobre transporte escolar, também a gente recebe muitas demandas de estudantes com aproximadamente de 10 a 12 anos que não têm sido assistidos com transporte através de ônibus escolar, pois no lugar recebem passe escolar, o que na maioria dos casos é insuficiente, pois as famílias não têm condições de acompanhar essas crianças até a escola, pelo fato de serem horários que impactam nos seus respectivos trabalhos, e não é recomendável que as crianças façam esse percurso sozinhas. Aqui as perguntas que nós faríamos. Qual o número atualizado da frota escolar? Qual o procedimento adotado para a solicitação e concessão de transporte escolar e passe escolar? Há alguma lista de espera de alunos que pleiteiam pela concessão de transporte escolar? Qual o número atualizado dessa demanda? Quais são os bairros e escolas assistidos pelo transporte escolar? Se tem busca ativa também por conta da evasão escolar pela ausência de transporte. Há algum plano de expansão da frota escolar? Há previsão de implantação de transporte escolar para alunos do CEL? Qual o orçamento destinado para o transporte escolar? Outra pauta, falta de professores e estagiários de apoio na educação municipal, educação infantil municipal. Recebemos constantes demandas de mães, pais e educadores acerca da falta de professores e estagiários nas salas de aula de educação infantil municipal. Vamos dar dois exemplos aqui. A escola Dr. Loft João Bacite e a escola Dr. José Barbarcuri. Mães, pais e estudantes da escola Loft Bacite organizaram abaixo-assinado e solicitam urgente a contratação de mais profissionais. E assim segue. Eu estou fazendo um resumo aqui para vocês. Alguns questionamentos que nós faríamos. Qual o número de professores, estagiários e o número de alunos matriculados por sala de aula na educação infantil municipal? Quantos pedidos de apoio escolar formulados por professores e escolas da educação infantil encontram-se em tramitação na Secretaria de Educação? Quais as medidas adotadas para suprir e acolher a demanda urgente de contratação de mais profissionais para cuidar das crianças da educação infantil? A exemplo da escola Loft João Batista e da escola José Barbarcuri. Qual o número de professores afastados em decorrência de tratamento de saúde emocional e mental? Merenda escolar, outra demanda aqui. Muitas reclamações da redução da merenda. Muitas escolas. É verdade que tem escola que não teve reclamação. E a gente conferiu, a merenda continua praticamente como era, as mesmas quantidades, mas boa parte das escolas constataram uma diminuição
né, dos alimentos fornecidos às crianças. Perguntas que nós faríamos para ela: quantas demandas de melhorias na merenda escolar encontram-se em tramitação na Secretaria de Educação? Quais as medidas adotadas para suprir e acolher essa demanda urgente? Qual o orçamento destinado para a merenda escolar? Qual o valor de repasse do PENAI? Gostaria de chamar o vereador Júlio Donizete para compor a mesa com a gente. Ele é membro da comissão. Vem cá, Júlio. Só para constatar, o vereador Júlio Donizete foi um dos vereadores que mais constatou. O mandato dele tem atuado muito na educação e ele foi também um entusiasta da convocação da secretária. Atraso na entrega de uniformes e material escolar. Também tivemos reclamação. A gente não sabe se aconteceu em todas as escolas, mas a gente perguntaria. Quando foram entregues os uniformes e material escolar para os estudantes, a entrega se deu no tempo correto, se não, qual o motivo? Não é uma das demandas mais urgentes e mais graves, mas teve também. E sobre alvarás. Vocês sabem o que aconteceu com esse período de chuva, né? A quantidade de escolas que os alunos tiveram que ficar sem aula, ou juntar duas turmas numa sala de aula, ou ter aula na quadra. Teve escola que foi para a quadra e estava vazando também água na quadra, no pátio. E a queda de um muro, né, colocando a população em risco, os frequentadores daquela unidade escolar em risco. E a gente sabe que é uma grande contradição aqui. A maioria das escolas funciona sem alvará. O prefeito fez o último empréstimo que ele fez é de 300 milhões. Não tinha uma única unidade escolar, nenhuma unidade básica de saúde, né, para que esse dinheiro fosse investido em reformas, em novas construções. Então a gente perguntaria também para a secretária quantas escolas encontram-se sem alvará no município, se houver, quais são elas? Quantas escolas encontram-se em obras? Qual a previsão para a reforma do muro da escola Grácia Maria da Silva Bortoleto, que é a unidade 2, Engenheiro Schmidt? Bom, essa era a pauta e as perguntas formuladas pela Comissão de Educação. Então, na ausência, estava esperando o vereador Júlio chegar. Aqui nós somos agora 2 membros, uma comissão de 3. Falei por telefone com o vereador Anderson Branco. Ele disse, diga que eu concordo. E eu queria, então, antes de passar a palavra, vereador Júlio, apenas para a gente fazer aqui, num ritual, né, de maneira protocolar, dar encaminhamento àquilo que a gente já tinha aprovado na comissão, que na ausência da secretária, nós faríamos a convocação da secretária. A sugestão é que a convocação seja feita para amanhã, às 7h30 da noite, nesta casa. Então, coloco aqui em votação. Eu voto favorável. Queria perguntar ao vereador Júlio Donizete. Por favor. Vereador Júlio vota favorável. Então, está convocada a secretária para amanhã, às 7h30. Secretária, na ausência de Vossa Senhoria, esta comissão, né, entrará com pedido aqui para a mesa diretora, para que acione a justiça, para que a senhora compareça por uma decisão judicial, o que é lamentável e uma vergonha para o governo municipal. Bom, queria passar, não sei se os vereadores querem falar nesse momento ou preferem. Vereador Pedro Roberto. Boa noite a todos. O vereador João Paulo, que preside esta sessão, né? Uma reunião, uma convocação da Comissão de Cidadania. Saudar o vereador Robson Risse, o vereador Júlio Donizete. Estou vendo aqui assessor do vereador Peixão. Saudar todos os integrantes da mesa, doutor Romani, sempre presente, doutor Romani, muito obrigado, doutor. Todos os educadores estão aqui, munícipes, né? ATEM. Dizer, vereador João Paulo, que eu vejo com muita gravidade essa ausência da secretária. Eu me lembro que no passado, saudar integrantes aqui do Conselho Tutelar Sul, me lembro que no passado eu presidi uma comissão
E eu me lembro que nós tínhamos esse método, né, de convidar o secretário, porque eu acho que o secretário é um homem público como o vereador né? É um ser humano público que recebe dinheiro público e tem que estar sempre à disposição, prestar contas, isso é uma coisa normal. Eu vejo com muita gravidade o fato do governo, porque isso é uma ação do governo. A secretária jamais deixaria de vir ou dar uma satisfação se o governo não, né, desse. Isso é uma posição do governo, né, que nesse momento entende que ela não deva vir. Mas não vejo nada de extraordinário. Ela vindo aqui, como o vereador leu aí, todas as demandas que ele colocou, eu recebo no meu gabinete. Eu tenho demanda no meu gabinete de praticamente todas essas questões que foram colocadas pelo vereador João Paulo. Então, eu vejo como natural essas reuniões, né? Com busca de informação, de questionamentos, né? E dizer aqui da minha indignação com a ausência da secretária. Eu acho que é uma falta de respeito com o Poder Legislativo, né? É uma falta de respeito com a população, com todos vocês que estão aqui, né? Lamentar aí a ausência da secretária e, conforme foi colocado agora pelo vereador, ela está obrigada a vir por uma decisão da comissão amanhã. Isso é muito feio, muito ruim, numa cidade, né, que está comemorando aí 171 anos, com coisas muito importantes, né? Nesse momento, estar acontecendo isso é muito ruim. Então, eu espero que ela venha amanhã, porque caso ela não venha, ela está desrespeitando uma lei, está desrespeitando o Poder Legislativo, porém ela vai infringir, né, e pode até ter problemas na Justiça, não vindo amanhã por conta dessa convocação. Então, é lógico, né? Vocês já saíram de casa, estão aqui, fora, né, no período noturno, certamente, né, tem coisas a fazer, mas infelizmente nós vamos precisar voltar amanhã para ouvir a secretária. Queria deixar registrada essa minha posição. Vereador Robson. Vereador Robson. Uma boa noite a todos. Cumprimento aqui o João Paulo Rilo, Pedro Roberto, também o cabo Júlio Donizete e demais autoridades que estão compondo aqui a mesa, aos pais, mães de família, professores, todos que estão aqui nos acompanhando. Eu estava comentando agora há pouco, né, hoje eu participei de uma assinatura que teve ali no Jardim Gabriela, reforma de uma escola ali, a Zizo, e quando as coisas acontecem, eu costumo dizer, a gente agradece, a gente elogia, mas quando tem algo que a população ali está pedindo, enfim, a gente aponta, sejam erros ou não, de repente alguma sugestão, e eu tenho acompanhado, embora eu falo assim, a gente tem tantas demandas, a lista também praticamente, tudo que o João aqui apontou, desde falta de vagas em creches, falta de monitoras e professoras aí para acompanhamento dos alunos com necessidades especiais, também transporte escolar, tem aqui uma série de reclamações e solicitações. E, ao meu ver, se tem algo no que se refere à reclamação, vamos, então, indicar a solução. Tem solicitação, vamos, então, buscar meios para isso. É uma emenda parlamentar, é verba, alguma coisa. Então, assim, a gente pode apontar algo negativo, mas sempre a gente vai tentar, de alguma forma, algo positivo. Então, eu também me coloco aqui à disposição da população e a gente vai continuar buscando o melhor aí para todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Queria pedir para... O vereador Júlio não quer falar agora?
Não, João, boa noite a todos. Como foi dito, a intenção aqui é só esclarecer todas as situações que vêm ocorrendo. Então, amanhã, com certeza, é só o pessoal comparecer e vamos tirar essas dúvidas aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júlio. Eu vou pedir para a Aline começar. Pode ser, Aline? Da TEM. Som. Bom, eu vim aqui representar não só o sindicato, mas toda a classe, né, professores e gestores, porque eu estou dentro da escola. E a situação que a gente tem vivido desde o retorno da pandemia é muito difícil. Todos os dias nós vamos trabalhar sabendo das condições de trabalho que nos aguardam, do quanto a gente vai ter que fazer de tudo para dar as mínimas condições para as crianças saírem vivas da escola, saírem bem da escola. Porque não tem como oferecer uma educação de qualidade nas condições que nós temos de trabalho hoje em dia. Nunca foi fácil. O ensino público, ele sempre teve as suas demandas, né? A gente sempre lutou por menos crianças por sala, por condições mais dignas de trabalho, mas os últimos anos têm sido anos mais difíceis. Têm sido anos complicadíssimos, porque o pouco que nós tínhamos antes da pandemia se perdeu. E depois que nós retornamos com a cara e a coragem, né? E fazendo de tudo para oferecer o melhor para as crianças. Mas isso está custando a nossa saúde. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, está custando as nossas relações com a nossa família. Porque a gente chega em casa, a gente quer tomar um banho e deitar. E tentar fazer com que tudo que passou no dia, o que aconteceu, que a gente teve que correr para lá e para cá, que aquilo se acomode para que a gente possa voltar no dia seguinte. Então, é muito triste. É muito triste você falar para uma criança que está pedindo mais uma banana, que só tem meia banana para ela. É muito triste você falar para uma criança que a vitamina que foi oferecida ali, que você já falou 1 milhão de vezes que as crianças não aceitam aquela vitamina, porque a vitamina não é gostosa, porque o mamão oxida, porque a gente quer dar fruta no lugar. Eu estou com fome e eu não tenho o que dar no lugar, porque eles não mandam fruta para a gente substituir a vitamina. A condição é desesperadora, gente. Crianças com autismo, com paralisia cerebral, com síndrome de Down, que demandam de cuidados especiais, que demandam de alguém para assistir a criança de uma maneira adequada. E o professor sozinho na sala com todos. Não tem condição. Nós estamos cansados de pedir a mesma coisa. Cansados. Já faz mais de anos que a gente pede a mesma coisa. Faz mais de ano. Não tem. Toda vez ela fala, estou estudando, eu estou vendo. Está estudando o quê? Não tem planejamento. Não tem. Não tem. Não tem perspectiva, é isso que deixa a gente doente. Porque não tem perspectiva. Em uma reunião com ela, eu falei para ela, eu quero datas. Quando que vai ter mais funcionário disso, mais funcionário disso? Não. Vai trocar a firma, a partir de março vai ter mais funcionário de Gold, vai ter mais funcionário de berçarista a partir de abril. Estou cobrando o meu supervisor. Ele falou para mim que o contrato para berçarista
é a partir de lá para agosto. Gente, as crianças estão na escola hoje. Hoje. Elas precisam hoje. Não dá para esperar até agosto. Se acontecer alguma coisa com alguma criança, a culpa não é do professor, não é da escola. A culpa é da prefeitura. Que isso fique bem claro. Obrigada. Obrigado, Aline. Vou pedir para a Carolina agora fazer uma fala. Boa noite a todos, cumprimento todos aqui dessa casa. Eu sou a Carolina, vice-presidente da Associação de Pais e Responsáveis de Autistas de São José do Rio Preto, Borboleta Típica. Eu represento mães, pais e responsáveis por crianças, adolescentes, jovens com esse transtorno. Estivemos recentemente em uma reunião com o Conselho Municipal de Educação, na própria Secretaria de Educação, na qual a Gerência de Educação Especial foi convocada, mas também não apareceu e não justificou a sua falta. O Miguel, ano passado, eu tenho um filho de 13 anos, nível 2 e 3, e no ano passado ele ficou evadido da escola de agosto até o final do ano, porque a estagiária dele foi embora, e a menina da Gold Care não tinha meios para lidar com ele, né? Então, você tem... Eu tenho um acompanhante para o seu filho na escola, mas ele não está habilitado a fazer a trabalhar da maneira adequada. Esse ano, Miguel voltou para a escola, estava lá a Gold Care. Então, o Miguel entra às 8h05, às 8h20 ela me traz. Olha, ele não quer ficar mais, tchau. Né? Imprudência, imperícia e negligência da educação municipal dessa cidade com os nossos filhos. Eu estou falando no meu lugar de mãe e de vice-presidente da associação. Eu tenho vergonha. Eu estou com vergonha porque essa senhora não está aqui. Eu estou envergonhada. Né? E é isso. Muito obrigado, Carolina. Essa associação tem acompanhado a comissão já há um tempo, são mães lutadoras, todas as comissões, todas as reuniões estão presentes aqui. Eu sei que está bem difícil, mas nós não vamos desistir dessa luta, vamos adotar outras medidas agora no sentido de defender a educação em Rio Preto. Fazer uma ressalva aqui que é importante. Podem ver, nós estamos com uma pauta super importante dos professores, coordenado pela TEM, que vai ter êxito, teve um êxito político imenso, aprovando a emenda aqui sobre o reajuste de salários, sobre o piso nacional. O prefeito vetou, nós derrubamos o veto, graças ao trabalho da TEM. Se o prefeito entrar na justiça, provavelmente vai perder, que já tem decisões semelhantes em Badibacite, em Tribunal de Justiça pelo Brasil todo, sobre o piso nacional. No entanto, nós não colocamos nenhuma pauta dessa aqui. Para não misturar, para não dizer que nós estamos invadindo competência de outra comissão, que eu acho que essa sim é uma pauta muito mais ligada organicamente à Comissão Permanente de Educação. Então, todos os cuidados foram tomados. Então, não justifica a ausência da secretária nessa audiência. Thales, você quer passar a palavra para o Thales, que representa a OAB? Boa noite, vereador. Eu cumprimento toda a mesa, a sua pessoa,
e agradeço o convite à Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente para discutir um tema tão importante como essas demandas apontadas, que geram reflexo direto na educação dos alunos e claramente vão gerar reflexo no futuro de cada um. Dentre as demandas apontadas, né, o que dá para perceber é que a gente está tratando de uma possível e futura judicialização justamente para se discutir as vagas na creche, porque são garantias constitucionais, não se diz nem que são garantias legais ou garantias derivadas de legislação federal, mas sim uma garantia constitucional da própria criança de até 5 anos ter acesso à creche e, dentro das competências do município, proporcionar a educação básica ao aluno. Então, diante de tudo isso, o que fica claro é que talvez possa ocorrer um descumprimento pelo município na execução do orçamento e na execução das diretrizes do ano seguinte, e são questões tipicamente previsíveis, porque se faltou vagas em determinada creche, se faltou vagas em determinado estabelecimento escolar, isso é previsível para que no próximo ano o município possa se adequar e possibilitar o acesso gratuito, como se deve, e também adequado a cada aluno. Não basta simplesmente, como foi o caso da mãe do aluno da rede pública de saúde aqui, me desculpe o seu nome, a Carolina relatou, não basta simplesmente colocar um profissional da sala e com isso entender que aquela demanda foi suprida. Não, isso é um problema justamente de previsibilidade que dá para se perceber que não foram atendidas determinadas demandas e demandas essenciais e básicas de cada aluno. Então, o que eu acredito? Determinadas hipóteses são excluídas justamente no caso das chuvas. Talvez esse grande número de chuvas que nós tivemos podem acabar contribuindo justamente com alguma infiltração ou algo do tipo. Mas o que precisa ser visto também é se aquele prédio está sendo vistoriado. Então, é uma questão totalmente previsível. Então, basicamente, diante de tudo que foi exposto pelo vereador, e parabéns pelo trabalho da comissão permanente, o que se dá para entender é que são questões previsíveis que não necessariamente poderiam chegar até esse momento de determinar a convocação do secretário responsável para estar aqui, mas questões que poderiam ter sido sanadas já desde o começo do ano. Muito obrigado, Thales. Antes de passar a palavra para o Dr. Romani, está aqui o registro. Acabamos de enviar para o endereço oficial da Secretaria Municipal de Educação, dentro do prazo regimental, está aqui registrado, que são 24 horas para a convocação. Aqui, esse documento foi enviado às 19h23, convocando a secretária para as 19h30 de amanhã. Obviamente que eles estão acompanhando, viu, gente? Eles não estão aqui, mas estão acompanhando, que a transmissão é ao vivo, estão acompanhando pela TV Câmara. Bom, queria passar a palavra agora e também agradecer a presença do combativo promotor público, o Dr. Romani. Boa noite, vereador Rilo. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores que estão aqui presentes, e os demais, a TEM e a OAB, Thales da OAB, a todos aqui presentes. Quero dizer a vocês que o Ministério Público do Estado de São Paulo está realizando agora no mês de março, e possivelmente o seu término acontecerá na sexta-feira, dia 31, da realização do Plano Regional de Atuação do Ministério Público na região de São José do Rio Preto. Esse plano já tivemos 2 reuniões, a última realizada na sexta-feira da semana passada. Houve uma escuta social. Por quê? Porque esse Plano Geral de Atuação, ele busca eleger as prioridades que o Ministério Público vai atuar a partir do mês de abril, mais tardar do mês de maio deste ano, até os anos subsequentes. Então, nós realizamos uma escuta social, foram 3 horas e meia de escuta, não só de pessoas de São José do Rio Preto. Lá, Thales, também teve a representante da OAB, a sua colega,
da comissão, participou da nossa escuta social e teve voz e palavra. Nessa escuta social também foram ouvidas pessoas, representantes da sociedade de toda a região, Mirassol, Nova Granada e 100, e 80% da escuta social foi do tema que me trouxe aqui hoje. Que tema que foi? Educação municipal. E não só de São José do Rio Preto, como também dessas cidades que eu mencionei. O que eu pude perceber, vereador Rilo, foi que as demandas que vocês querem discutir, ou pretendem discutir, ou pretenderiam discutir nessa reunião, ou serão realizadas oportunamente com a presença ou convocação da secretária, todas essas pautas que estão aqui estabelecidas foram levadas ao Ministério Público na escuta social. Por exemplo, a questão do transporte escolar. Muitos alunos tiveram voz, grêmios escolares falaram na nossa escuta social e reclamaram, por exemplo, do transporte escolar. Reclamaram da falta de professores, em especial na inclusão social. Pediram apoio para a educação infantil. Relação à merenda, reclamaram muito da merenda aqui de São José do Rio Preto. Então, os alunos e os professores tiveram voz e levaram para o Ministério Público as suas angústias. E não só, a OAB também levou as suas angústias, que ela visualiza no seu dia a dia, nas suas comissões, como as comissões daqui da Câmara Municipal, a OAB também tem comissões. Então, isto é importante para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério Público. Por quê? Porque se o promotor de Mirassol atuar de uma forma, o promotor de São José do Rio Preto não pode atuar de forma distinta. Então, nós temos que ter um plano geral de atuação que contemple uma igualdade de direitos a todos. Então, por exemplo, em Mirassol, o promotor não pode exigir apenas um professor especial, de regime especial dentro de uma escola, enquanto o Rio Preto exigiria 2, se são o quê? Se tem a mesma quantidade de alunos. Então, portanto, esse plano geral de atuação, que será finalizado agora, possivelmente já no dia 31 de março, vai dar todos os nortes de atuação do Ministério Público, Rilo, envolvendo, eu tenho certeza que um dos tópicos que serão eleitos pelos promotores da região de Rio Preto será a educação municipal. Porque não envolve só Rio Preto, envolve toda a região, que é uma reclamação generalizada. E a partir do fechamento deste plano geral de atuação, o que vai acontecer? O Ministério Público poderá propor ações civis públicas para solução dos problemas que foram gerados pela eleição desses temas e, se defrontando diretamente com eles, vão poder municiar o Ministério Público de elementos para que possa tomar as medidas legais necessárias. Não só a TEM poderá tomar, não só outros órgãos poderão, outras associações também poderão adotar, mas com certeza o Ministério Público estará alerta e atento. Por quê? Porque o plano geral de atuação, vereador Rilo, é obrigatório o promotor atuar. Uma vez eleitas as prioridades do plano geral de atuação, o promotor é obrigado a seguir as normas regidas pela instituição. E eu estou aqui exatamente para ouvir vocês, como eu estive na escuta social, ouvindo todas aquelas reclamações de alunos, professores, associações e tudo mais, para levar para a próxima reunião agora, sexta-feira de manhã, onde eu levarei todas essas informações aqui que eu estou anotando, para que eu possa ter mais subsídios aos colegas
na elaboração desse plano geral de atuação. Na verdade, um complemento daquela escuta social, ou em nada mais será, Rilo, do que um reforço de tudo aquilo que todo mundo falou naquela escuta social para todos os membros do Ministério Público da região de São José do Rio Preto. Fico satisfeito pelo trabalho que essa comissão está produzindo e vai produzir, e tenho certeza que haverá uma interface entre o trabalho de vocês, as conclusões de vocês, que serão encaminhadas para o Ministério Público também como subsídios. E nós, promotores de justiça, temos que relevar e dar força a esse trabalho, porque o trabalho do Legislativo, o trabalho das comissões, elas são muito importantes e representam a coletividade. E a representação da coletividade vinda para o Ministério Público é muito importante, porque nós defendemos a sociedade. Muito obrigado pela intervenção. Muito obrigado. Obrigado, doutor Romani. Agradecer também a presença aqui do Léo, que é assessor do vereador Peixão, que também atua bastante na educação, desde a época da luta que nós fizemos para a contratação dos aprovados em concurso. O Léo acompanha essa agenda. Eu vou passar a palavra para... Está escrito aqui, e a palavra está aberta, viu, gente? Para quem quiser falar, está escrita a Adriana da TEM e depois o Wilson Tadeu. Já agradeço a presença do Wilson aqui, que é conselheiro tutelar da região sul. Boa noite a todos, eu sou Adriana Dias, diretora de escola, membro do Conselho Municipal de Educação e membro da diretoria da ATEM Sindicato. Quero agradecer à Comissão Permanente de Defesa da Cidadania, os vereadores, a OAB, a Carolina, essa mãe tão presente, que faz um trabalho tão importante, né, para a nossa sociedade, e o promotor também. Eu gostaria de deixar registrada a experiência na direção de escola, porque a judicialização é uma grande tendência. Mas quando uma criança, quando um diretor de escola nega uma vaga, né, por exemplo, não é o caso da creche, porque vem tudo do poupa-tempo, mas aí a justiça, não, a criança tem direito. O que acontece? Isso não promove educação de qualidade, porque mais uma criança, a minha experiência, agora eu estou afastada no sindicato, eram com 32 crianças de 2 anos, num espaço que não caberia, se a gente fosse cumprir o Plano Municipal de Educação, que é a Lei 11.767, de 2015. Então, assim, é necessário ter um planejamento, nós já falamos isso várias vezes para a secretária. E esse planejamento, ele prima pelo cumprimento do Plano Municipal de Educação, que é uma lei de 2015, nós estivemos aqui na aprovação da lei, inclusive toda a diretoria do sindicato foi processada, perseguida, porque nós tivemos um contexto de luta para apoiar o plano, de discutir as demandas, e hoje a gente acha que o plano está ótimo, porque nenhuma meta foi discutida, né? Gostaria de deixar isso registrado, aproveitando a presença da OAB, do promotor, esclarecer os vereadores, que a cada 2 anos deveria haver uma conferência que a ATENS que realizava junto com a Unesp, a gente sempre fazia algum evento para discutir o plano. Então, assim, no mínimo, um descaso. A Secretaria Municipal de Educação tem um plano em mãos para seguir, que começa com o levantamento, com o planejamento, com a demanda, quantas crianças têm que ser matriculadas, o espaço que essa criança vai ocupar, como que é o prédio escolar e a manutenção que tem que ser feita nos prédios. Mas, se a secretária estivesse presente, eu ia perguntar para ela, porque eu sou membro do Conselho Municipal, se ela sabe dizer a porcentagem, né, dos 25% que tem que ser investido em educação, quanto que se gastou até o momento. Porque um diretor de escola, ele tem que saber isso, ele tem que pegar, ver a verba, né, fazer todo o planejamento.
E a escola continua lá, gente, em situação deplorável. Não tem um dia que o sindicato não recebe uma denúncia muito grave, e quando a gente vai verificar, de fato, aquilo está ocorrendo, né? Então, para nós é extremamente angustiante, nós continuamos aí na luta, no fronte, mas assim, esta lei tem que ser cumprida, é uma lei. Então, não dá, a gente está discutindo coisa mínima de cumprimento de legislação. Então, Rio Preto, eu entrei em 97 na rede, né? E a gente foi profissionalizando cada vez mais a rede, mas hoje a gente sente isso que a professora Aline fez em depoimento, que a Aline está em sala de aula e agora está na coordenação, né, pedagógica, que há um grande, assim, a gente percebe um desmonte, né, da educação municipal, que já foi, sim, uma referência para toda a região, seja com a avaliação do IDEB, né, que é o índice lá que mede, né, o conhecimento. Nós não concordamos com tudo, mas a gente fazia uma discussão sobre essa avaliação externa. Então, nós estamos decaindo. Então, o que acontece? Né? Acontece um show, né? Então, o prefeito vai numa escola lá, entrega uns kits de material, mas até agora não tem material na escola, gente. Material, coisa básica. Os coordenadores pedagógicos de toda a rede elaboraram um documento que foi protocolado ano passado, com toda a demanda pedagógica, porque nós somos educadores. Nós queremos que as crianças aprendam, essa é a nossa função social, né? Então, lamentavelmente, isso não está acontecendo. Agora, a gente está preocupado com cuidados básicos, que você tem que dispensar a criança, como alimentação, cuidados físicos, porque o prédio está perigoso, tem prédio de escola que está perigoso a criança permanecer. E a gente avisa, o diretor de escola faz ofício, avisa. E, infelizmente, você percebe uma inércia total. Eles não conseguem resolver coisas mínimas. Então, assim, um dos fatores que nós avaliamos é porque a secretária não é da rede municipal. Nós não tivemos isso assim, nós tivemos outras secretárias, mas eram professoras, né? Atuavam na educação. A secretária, então, a gente fala, parece que não a atinge. Porque nós somos humanos, uma vez reclamando, 2, 3, né? A gente fazendo manifestação, agora o sindicato está aí, novamente reclamando das condições de trabalho, da jornada. Quase que a gente chega a fazer uma greve, com os pais nos apoiando. Né? Quando a gente começou a movimentação, a gente achou que os pais iam assim, nossa, os pais não vão, né? Porque aquela fama que servidor, né, funcionário público ganha bem, reclama de barriga cheia. Não, gente, as famílias abraçaram a causa, porque eles estão vendo a situação. Está perigoso mandar o filho para a escola. Sinceramente, o diretor tem que garantir algumas situações que é impossível. Né? Por quê? Porque não há o mínimo, não há alimentação. Mas nós estamos cumprindo a determinação federal. Não há o mínimo. Os diretores reclamam da alimentação, por exemplo. Aí a secretária argumenta que está na Secretaria de Agricultura. Por que foi para a Agricultura? O prefeito precisa rever. Prefeito Edinho, tem que rever, não dá certo. A Agricultura não é responsável pela alimentação, porque a alimentação é currículo escolar. A professora senta com a criança, tem beterraba, né? Eles estão fazendo vitamina com leite e beterraba. Imagina para a criança, gente, se alimentar, né, com leite e beterraba. Difícil. Então, como que a gente trabalha? A gente começa, pega a beterraba, leva lá na roda, senta com as crianças, pica a beterraba, pinta com a beterraba, faz todo um trabalho pedagógico para a criança começar, né, a pegar a beterraba na mão, às vezes corta em cubinhos, começa a cozinhar para a criança experimentar. É difícil esse trabalho, não é uma coisa simples. E aí o que acontece? Simplesmente isso, né? Tem uma alimentação que a criança não quer. Então, merenda é currículo, a professora não tem intervalo, recreio, ela fica ali com a criança. A diretora come juntos, funcionários, porque o nosso objetivo é que a criança se alimente, que ela experimente, é uma experiência isso para a criança, que vai ampliar para a vida dela. Infelizmente, não é possível. A gente tinha um projeto de alimentação escolar que as crianças se serviam. No começo é desperdício, depois elas vão aprendendo. Isso é desenvolver autonomia. Só que
Como é que você faz? Você tem um mínimo de merenda. Então, assim, nós educadores, a gente sente que tudo que a gente construiu nos últimos 20 anos está sendo, assim, gente, destruído. Isso é cultura da escola, cultura escolar, é pedagogia. A professora na creche vai dar banho na criança, ela planeja, não é igual a mãe. A gente planeja com carinho, com amor lá com o filho. Não, a professora também tem isso, mas ela tem um planejamento. Eu vou dar esse banho, eu vou conversar com a criança, né? Tem todo um trabalho. E, infelizmente, a gente está vendo que a secretária não está entendendo o que é esse trabalho. Se ela soubesse a gravidade que ela está à frente de uma pasta que tem 25% do orçamento e que tem essa tarefa, que era de, né, educar 41 mil crianças, é muito mais que isso agora, a gente já não tem um cálculo, né, então não dá para planejar, né? Eu acho que o prefeito deveria medir a gravidade disso, porque não é a primeira audiência, nós já conversamos com ela, inclusive tivemos uma reunião sexta-feira de conciliação, porque o juiz assim determinou, né, para a gente não chegar aí a uma greve, que não é o objetivo do sindicato, nem dos educadores, mas, né, então, nós estamos com essa demanda gravíssima, as condições de trabalho só pioram, os educadores, né, estão numa condição assim de saúde mental já, porque a gente sabe que isso que a Aline colocou, triste é chegar amanhã e ver que a escola está a Deus dará. Não foi feita uma reunião com os gestores. Dia 1º de fevereiro, o sindicato sentou com a secretária, ela pediu uma proposta para nós de cumprimento de jornada, né, que nós também ganhamos, né, vamos dizer, né, foi judicializado. E eu perguntei para ela, mas até agora você não se reuniu com os diretores de escola, os coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino. Como que você começa o ano letivo sem você se reunir com os educadores? Então, assim, são coisas muito mínimas e que não sei se adianta a gente falar mais. Eu acho que nós temos que começar a nos manifestar. Os pais com as crianças aí, que tem essa demanda seríssima, os outros pais, a gente tem que ir para a porta da Secretaria Municipal de Educação e bater panela e exigir, ficar lá até ela resolver, vindo para cá também. Quer dizer, nós temos várias frentes de luta, né? Mas para nós é muito nobre, né, assim, ter essa audiência, ter a presença, mas assim, a gente lastima que nós precisamos chegar ao fundo do poço para São José do Rio Preto, a cidade olhar e falar, não, isso que o sindicato está falando desde 2014, e a gente falava antes de ter sindicato, né, porque você não precisa ter sindicato para se organizar, mas a gente se organizou nessa entidade, infelizmente só piorou, né, e as perseguições existem, as pessoas ficam com medo, com receio, mas nem isso elas estão mais, gente. Os diretores de escola estão ameaçando parar. E olha que o diretor de escola, ele fica na frente de tudo. Ninguém aguenta mais. Está insuportável a situação e nós esperamos que a sociedade riopretense tome essa luta nas mãos e venham conosco, porque eu estou vendo que a situação está se agravando e que não há sensibilidade do poder executivo de rever isso que nós estamos falando e agora os pais se manifestando. Não é uma demanda simplesmente dos trabalhadores da educação, que tem sim essa missão, né? Professor compra livro, compra caderno, não tem um professor que não põe a mão no bolso para ajudar a escola, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte e, infelizmente, não estamos vendo a contrapartida do poder municipal com este orçamento. O Conselho Municipal e com a comissão que cuida disso, né, dessa questão, vai acompanhar agora, nós pedimos agora os pagamentos que foram realizados desde janeiro para entender o que está acontecendo com a utilização dessas verbas, né, dessa verba dos 25%, porque a do Fundeb é mais controlado, eu fui do Fundeb, então é fácil, para ver se a gente encontra uma luz no túnel, né? Mas eu estou sentindo que a secretária está perdida, ela não consegue, né, organizar essa pasta e liderar essa pasta,
e nós, infelizmente, estamos à deriva, aguardando aí uma saída que depende, né, muito dela. Tá? Quero agradecer a todos a oportunidade e vamos à luta. Horrível. Se me permite, Adriana, você mencionou 41 mil crianças na rede municipal ou rede estadual? Na rede municipal são... Fala no microfone. Esse número era até o ano passado, mas era bom a secretária estar aqui para atualizar, né? Mas se na secretaria esse dado existe. Eram 41 mil crianças. Aí tem uma lista, até o vereador João Paulo Rilo, eu acho que o Pedro também, solicitaram, né, a lista de espera da creche. Só que o que acontece no de 0 a 3 anos? A matrícula não é feita lá. Então, nós, diretores, não sabemos a demanda. 4 e 5, aí já é etapa, como é obrigatório, né, matrícula, aí os diretores que fazem, e para negar uma vaga, você dá um papel para a família, para ela buscar numa outra unidade, e leva ao conselho tutelar para conseguir a vaga, né? Então, de 0 a 3, até onde eu sei, nós não temos dados exatos, mas até o final do ano passado, era mais ou menos o número de alunos. Obrigado, Adriana. Vou chamar o Wilson agora. Enquanto o Wilson vem até o microfone, vou rapidamente ler aqui. Nós estamos com uma média de 120 participantes pelo YouTube aqui, e o debate está quente ali. Vou ler algumas questões aqui. O pior são as salas lotadas, falta de livro didático, falta de profissionais de apoio para o manejo das crianças especiais, falta de professores substitutos, entre tantas outras demandas. Aqui, já pedi uma auxiliar para o meu filho com TA e até agora nada. A desorganização da secretaria é gritante. Até merenda está faltando. Deixar faltar merenda, material e livros é o fim da picada. Tem mais uma aqui. Precisamos de monitoras para as crianças autistas. É uma falta de consideração e planejamento. Ano passado, ficamos o ano todo sem estagiário. Sala de material 2, crianças com 3 ou 4 anos, falta de responsabilidade total com os direitos das crianças e nossos também. Estamos esgotados. Isso que dá a colocar uma arquiteta no posto. Falta de acompanhantes, falta de psicopedagogas, falta de professores assistentes, enfim. Para terminar, acho que tem uma aqui que é o que faz a síntese. Falta é a palavra que define a gestão da Secretaria Municipal de Educação. Falta professor, falta estagiário, falta monitor, falta manutenção, falta piso salarial, falta material, falta merenda, falta livro. Então, muita gente acompanhando, pais, educadoras e educadores acompanhando também a nossa audiência. Desculpa, viu, esse corte, Wilson, com a palavra agora. Boa noite a todos. Queremos agradecer ao vereador João Paulo Rilo pelo convite, pela oportunidade do Conselho Tutelar participar aí dessa audiência. Eu sou do Conselho Tutelar Sul, estou como coordenador, viemos eu e a Elisângela, que é uma conselheira também ali do Sul. E eu quero cumprimentar em seu nome, Rilo, toda a mesa aí de autoridades e a todos os participantes. Eu não queria chamá-los de munícipes, mas de todos nós, de pagadores de impostos, que contribuímos para todo esse sucesso que a Rio Preto vem fazendo no âmbito do Brasil, de primeira cidade no saneamento básico, terceira cidade no Brasil para se morar, e dizer que estamos aqui representando toda a população de Rio Preto, pleiteando pelo direito das nossas crianças e adolescentes. Então, não por coincidência, Rilo, as demandas que vocês apresentaram aí, cada um dos vereadores, coincidem, né? Ou não por coincidência, são as mesmas que o Conselho Tutelar recebe no dia a dia. Eu só gostaria de acrescentar alguma coisinha que são detalhes. Então, por exemplo, creches.
Todos já falaram aqui da dificuldade de creche. A Adriana lembrou muito bem que de 0 a 3 anos nós não temos um número, ou a 0 a 4 anos incompletos, nós não temos um número exato porque nós desconhecemos qual é a demanda. E normalmente nós somos procurados por pais e após fazer a inscrição no Poupa Tempo, e nós então mandamos uma requisição para a secretaria. E normalmente a resposta que recebemos da secretaria é: a unidade para a qual foi solicitada a vaga está na sua capacidade máxima de atendimento. Sugerimos aos responsáveis que, caso se interessem, que voltem ao Poupa Tempo ou ao Cidade Norte e deem mais opções de creche. Só que não adianta, essas novas opções de creche, nós também já recebemos a mesma informação, então fica rodando. E mais um detalhe nessa faixa etária aí: a prioridade de vagas é dada para aqueles responsáveis que trabalham. Porém, se as mães trabalham, elas não têm com quem deixar as crianças. Então, uma coisa acaba atrapalhando, complicando a outra, e com isso a vulnerabilidade das nossas crianças, ela só tem aumentado, principalmente nas periferias da cidade. Atenção especial precisa ser dada para os distritos, distrito de Engenheiro Schmidt, distrito de Talhados, não só em creche, em unidades escolares, mas principalmente em contraturnos. Às vezes a criança está numa creche que não é em período integral e no contraturno ela fica em casa. Com quem? Se os pais estão trabalhando, precisam trabalhar. Então essa é mais uma preocupação que nós temos, né? Nos núcleos, os núcleos também na periferia da cidade, faltam unidades, faltam vagas para essas crianças. E é comum crianças saírem dos núcleos para estudarem nas creches próximas do centro, ou no trajeto até o centro, que os pais têm que parar no meio do caminho, deixar a criança, seguir o caminho até o seu trabalho e à tarde o caminho de volta. Que isso também é muito, nós somos muito procurados em função disso. Transporte escolar, foi dito aqui que falta o transporte escolar, é fato, para algumas rotas, mas também naqueles que existem o transporte escolar, não tem um monitor para cuidar dessas crianças. E é comum os pais procuraram a gente dizendo, olha, meu filho tem 6, 7, 8 anos e no mesmo ônibus tem crianças maiores. E todos nós sabemos, o motorista lá dirigindo aquela van, um micro-ônibus, não sei, com 10, 15, 20, sei lá quantas crianças atrás, é impossível ele fazer tudo sozinho. E algumas crianças, nós também não podemos nos fazer de ignorantes, precisam de um acompanhamento, né? E de repente a criança, pelo seu próprio jeito de ser, ela acaba trazendo, entre aspas, aí uma situação de risco para os demais. É aquela criança que não para sentada, é aquela criança que não fica quieta no ônibus, e ele está lá sozinho. Tem todo esse cuidado a ser tomado também. E quando foi dito aqui pela Carolina, né? Carolina, esse é um problema gravíssimo, né? Uma outra necessidade urgente da nossa cidade. Não temos monitores para as crianças especiais. Essa demanda, ela é imensa no Conselho Tutelar. E o que é que nós fazemos? Nós emitimos o documento, a requisição devolutiva para a pasta que cuida do assunto, porém, quando vem a negativa, resta-nos judicializar. E aí é importante a participação da UAB, da promotoria e da defensoria pública na agilidade desses processos. Porque, eu vou judicializar. Tá bom, o pai e a mãe pode contratar um advogado, sai rápido. Dependeu da defensoria pública, leva uma eternidade, né? Então, todas essas dificuldades são trazidas para nós no dia a dia. E a gente espera, viu, Rilo, que depois dessa audiência, de fato, nós, pagadores de impostos, tenhamos êxito na obtenção da garantia e dos direitos das nossas crianças em São José do Rio Preto. Obrigado, Rilo. Pedro, muito obrigado. Eu acho que
Desculpa, Wilson, muito obrigado. Acho que as suas palavras foram bem assertivas, mostra assim, fiquei feliz, mostra um conhecimento e um engajamento do Conselho Tutelar, uma posição cidadã na cidade. Você foi muito pontual e penso que vocês podem contribuir muito com o trabalho que nós estamos fazendo aqui em defesa da educação. Vou te chamar mais vezes para a gente conversar, ajustar as pautas, e você inclusive nos subsidiar de informação. Nós estamos à disposição de todos. Obrigado. O Rilo, por favor, permitiria mais uma intervenção? Claro. Seu Wilson, eu não sou promotor da infância e juventude. Nós temos 2 promotores da infância e juventude que atuam nessa área em relação aos pedidos de creche e tudo mais. A minha atuação está na pessoa com deficiência, está na pessoa de direitos humanos, né? E quero dizer ao senhor que essa demanda está aqui anotada. O senhor falou da judicialização, do andamento, a agilização dos casos, né, de pedidos de creche pela Defensoria, pela atuação do Ministério Público. Eu vou levar a sua demanda para o doutor André. Teremos reunião conjunta na sexta-feira, tá? E a doutora Renata, os promotores da infância, viu? A respeito dessa questão das creches, eu tenho certeza que eu terei um diálogo com ele também numa reunião que nós vamos ter na sexta-feira do Plano Geral de Atuação, como eu já mencionei na minha manifestação anterior, tá ok? Eu estou aqui para levar essas informações para os colegas, para todos os promotores que atuam na área, tá ok? Não só, com certeza, Rio Preto tem esse problema de creche, como Mirassol, como outra, Monte Aprazível, como Nova Granada também as tenha, tá ok? Não, mas o doutor André, ele é um parceiro nosso, ele atende prontamente e tem dado encaminhamento a todos os casos que são mandados lá. Mas, de qualquer forma, a gente agradece. Obrigado. Obrigado, Wilson. A Aline pediu mais uma vez a palavra. Só queria fazer uma observação. Quando vocês têm a negativa de que não tem vaga na creche, e aí vocês judicializam, e aí o juiz concede, não aumenta gente para atender essa criança. A escola tem que receber essa criança com as outras 25 que já tem na sala. Nós temos salas de berçário 2 com 25 crianças de realidades que eu conheço. Tem coisa muito pior na rede, que é a professora e a berçarista. Sendo que o módulo, que é 97, 98, o módulo de 98 fala que são 8 bebês por adulto no berçário 2. O módulo de 98. Só que tem 25 para 2. Aí, se uma fica doente, a outra fica sozinha. Principalmente se for a funcionária. Porque se for o professor, a gente vai correr atrás de um outro professor para substituir. Que muitas vezes a gente não consegue. Mas a gente vai correr atrás. Agora, se for a funcionária, não tem quem pôr no lugar. Não tem. E aí é um crime. 25 bebês. Isso eu estou falando de uma escola que está atendendo no seu limite. Eu não estou falando de escola que está atendendo por ordem judicial além da capacidade. Porque eu já fui professora de maternal 2, crianças de 2 anos, todas com fralda, eu e mais uma estagiária. 30 crianças. 30. Eu desenvolvi doenças neste ano. Eu desenvolvi alergia, eu desenvolvi ansiedade. E eu carrego para o resto da minha vida. E se eu morrer, eu sou um número para a prefeitura. A prefeitura contrata outra professora, põe no meu lugar, pronto. É assim. Então,
a gente tem que olhar para o outro lado. Eu entendo as mães. Eu sei que elas precisam da vaga para trabalhar. Mas não é judicializando que a gente resolve. A gente resolve cobrando do poder público soluções. Eu estava conversando com a minha diretora esses dias, eu falei, é um crime. No Poupa Tempo, eles colocam que tem 25 vagas. E eles mandam um telegrama para as famílias e lotam as salas com 25. Não interessa quantos adultos tem, eles não querem nem saber. Ajudantes. Tem escola que tem Gold, a minha escola tem uma Gold, para 2 unidades. Tem 2 unidades na minha escola. Tem uma Gold Care. Tem criança que ainda tem a Gold, porque nós colocamos a Gold para os casos mais graves. Tem criança que não tem. Ninguém. A gente tem 4 maternais. Todos os maternais têm direito a ter o professor e um ajudante. Não tem. Não tem. Eles abriram outra escola no mesmo bairro que o meu bairro que eu trabalho. Eles pegaram todas as berçaristas da minha escola e mandaram para outro bairro. E a minha escola aqui se lascasse. 100. E sabe o que eu escuto quando eu cobro? Você cobra demais. Você tem que trabalhar com o que você tem. Só que o que a gente tem, não dá mais. Não tem mais como a gente arrastar isso. É essa a nossa realidade. Nos 4 maternais, em todos eles, praticamente, eu tenho crianças com alguma deficiência que precisam de cuidados específicos. Porque usa fralda, porque é autista nível 3 e precisa de um atendimento, porque tudo que ela vê, ela vai atrás, interessa a ela, ela vai atrás. E ela precisa de alguém para ela não colocar a vida dela em risco. Aí eu tenho criança com paralisia cerebral que está aprendendo a andar. Ou a professora acode a criança e ajuda ela a andar no ritmo dela, até o parque, por exemplo, ou a professora anda com os outros, que correm. É assim, gente. É o nosso dia a dia. Você chega na escola, eu estou na gestão, atualmente. Então, eu tenho coisas burocráticas a fazer. Eu tenho pauta, eu tenho ata, tem que pedir coisa por ofício, tem que ver o que está faltando na cozinha, tem que ver a funcionária faltou, tem que pedir reposição, trocentas mil coisas. Você chega na escola falando assim para as pessoas, espera aí, deixa eu passar o ponto. Porque eu não consigo chegar no ponto. Porque as pessoas vão me parando no caminho. Aline, você não dá conta. Fala, não, espera aí, deixa eu passar o ponto. Porque se eu atrasar o ponto, ainda tenho desconto. Não tá fácil, gente. Não tá. Era só para esclarecer. Obrigada. Obrigado, Aline. Juliana. Depois o Dr. Tales pediu a palavra, nós vamos ceder para ele. Juliana é professora. Isso. Boa noite. Eu me chamo Juliana, estou na rede, né, como professora, e venho também dar também uma sugestão, falar também sobre a questão de, quando você está no berçário 2, foi o que a Aline falou, quando há casos e situações que o funcionário auxiliar não está presente na sala de aula. Isso ocorre o tempo todo, porque como a criança usa fralda, então o tempo todo ela não está junto com a professora. Ela precisa cuidar dessa criança fora da sala de aula, então o professor está com 25 alunos sozinho.
ela não está o tempo todo em dois adultos. Então, muitas vezes, esse auxiliar está fora da sala de aula, e então o professor fica sozinho, e a gente usa muito o termo assim, apagando incêndios, né? Porque não dá para dar uma educação de qualidade, um atendimento de qualidade com essa quantidade de aluno em sala de aula sozinho. Falando também sobre a merenda, vou falar só alguns episódios que aconteceram comigo. Este ano mesmo, estava servindo lá a comida para as crianças. O arroz, o feijão, a carne, normalmente, é servido numa quantidade razoável. Mas a salada, as frutas, vêm em pouca quantidade. Nesse caso, nesse episódio, era o tomate. As crianças gostam muito de tomate. Então, naquele dia, eu não conseguia dar uma colher de sopa para cada criança. Naquele dia, eu tinha 23 crianças e um pouquinho de tomate. Chegaram as últimas crianças, eles falaram, tia, me dá o caldinho. Gente, o caldinho do tomate era o que tinha. Ou ele não pegava o tomate, ou ele pegava o caldinho, que é o tempero do tomate, né? Então, são essas situações que a gente assiste, né? Tá ali no chão da escola, e ali conversando com a minha colega, ela veio me relatar que está indo para a escola que ela trabalha uma bolacha para cada criança. Uma. Ladeira abaixo. Antes, a gente percebia que eles valorizavam mais a merenda. Agora, eles criaram essa questão da alimentação saudável, mas eles não conseguem organizar de forma que garanta essa alimentação saudável e de qualidade, né? E de boa quantidade, porque calcular meia banana por criança é um absurdo, que é uma fruta que eles gostam muito. Se você deixar, tem criança que come 3 bananas. Mas essa é a nossa realidade e hoje eu venho contestar sobre isso. Além também da falta de professor. Porque muitas vezes a gente precisa tirar os nossos direitos, mas nós somos barradas pela falta de professor. Uma licença-prêmio, uma abonada, uma licença-saúde, que, no fim, a diretora consegue resolver. Mas a SME não se mexe para resolver essas questões burocráticas do professor. A gente tem direito, porém a gente não pode usufruir desse direito. Ou a gente fica aí garimpando professores que vão te substituir para você ter uma licença-prêmio, que é o seu direito, ou você não tem. Então, hoje é isso. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Thales. O que dá para perceber realmente que não é falta de legislação, porque legislação nós temos nos 3 níveis, né? A gente tem uma legislação federal, tem também a Constituição Estadual, que prevê esses direitos, e a legislação municipal, que em tese poderia estar sendo discutido aqui justamente, que é objeto dessa comissão, é o descumprimento dessas decisões. E só entrando um pouco no tema judicialização, o que se percebe é que não tem uma efetividade da decisão judicial. Por quê? Porque o que foi dito pela Adriana e pelos demais participantes é que não basta colocar um professor para cumprir uma decisão judicial ou dentro daquela sala com 25 crianças colocar mais uma, né? Isso não resolve o problema. Então, que isso fique claro. Então, não necessariamente, embora tenha um direito assegurado e garantido por uma decisão judicial, aquela decisão, em muitas das vezes, acaba sendo até inócua, porque você simplesmente está deixando a criança naquele ambiente sem aquele cuidado especial específico que ela merece e que lhe é necessário por conta da idade. Então, infelizmente, o que se dá para perceber, com base nesses depoimentos, é que, embora nós tenhamos o auxílio do Poder Judiciário, do Dr. Romani, que já tem grande experiência nessa área, inclusive da OAB, é que o município ele não cumpre efetivamente essa decisão judicial de forma a trazer uma condição minimamente digna. E o que eu digo ninguém está aqui pleiteando por mais do mínimo,
Está todo mundo tentando chegar no mínimo. Isso que é um pouco triste, porque há uma garantia mínima estabelecida legalmente, constitucionalmente. Eu queria muito que vocês todos estivessem aqui reclamando por melhorias além do mínimo, mas não, infelizmente está todo mundo brigando pelo mínimo. Muito obrigado, Thales. É uma boa síntese o que você fez. Exatamente isso. Acho que o depoimento da Juliana, assim, é chocante. E a gente escuta isso mesmo, Juliana. De pais ligando aqui, uma mãe chorando, dizendo que ela não aguenta mais. O filho foi exatamente o exemplo da banana. Dividiram em 3 pedaços na escola. Que a filha dela reclamava todos os dias que estava comendo um pedacinho de banana, que era o que davam direito a ela. É muito triste essa realidade em Rio Preto. Uma cidade com um orçamento tão grande, uma das cidades com a maior renda per capita do estado de São Paulo, uma cidade que se orgulha de alguns indicadores que são importantes, nós também nos orgulhamos, mas quando falam, viu, Wilson, essa é a terceira, eu não sei como é que se mede isso, né? Esses prêmios são muito estranhos, ninguém sabe quem julga, qual é o critério, como é que é feito. Essa é a terceira melhor cidade para se morar no Brasil. A pergunta que a gente faz é, para quem? Para quem? Para quem não depende de absolutamente nada da rede pública, não depende de transporte, de escola pública, de unidade básica de saúde, mora no centro expandido ou em condomínios bem estruturados, talvez seja. Agora, para a maioria da população que depende dos recursos públicos, eu tenho certeza que não é. E se for, não quero nem pensar como é que deve ser a pior cidade do Brasil para se morar. Bom, gente, não tendo mais ninguém inscrito, queria agradecer muito. Você queria falar? Pode falar. Só fala o seu nome na hora que você for. Boa noite, eu sou a Tatiana Suzuki, mãe do Caleb Suzuki, autista, e tem uma dislexia alta. Ele não está na classe, na escola esse ano, porque ele foi, vamos dizer assim, convidado a mudar de escola. Porque, dependendo aqui do protocolo que a escola me deu, está escrito assim, eu vou ler somente o comecinho. A Secretaria da Educação de São Paulo, do Estado de São Paulo, não oferece nenhum tipo de professor, monitor para alunos com educação especial. Então, ele não teve condições de participar esse ano da escola, porque não tem um professor que o ajude, porque ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele tem 13 anos e eu estou, assim, sem condições de colocar ele numa escola, porque ele não tem um professor com ele, ele não tem uma ajuda. E quando eu perguntei para a direção o que eu poderia fazer, aí onde ela pediu para eu estar fazendo recurso, que somente eu entrando em processo, eu posso estar ganhando. Então, essa fica a minha indignação de como eles olham para nossos filhos especiais. Muito obrigada. Obrigado, Tatiana. Pedi para você deixar a cópia com a gente. Nós vamos amanhã mesmo ver qual é o melhor encaminhamento. Nós vamos, nesse caso, tem que entrar rapidamente com a medida judicial. Deixa a cópia para a gente, vamos entrar em contato com você e nós vamos auxiliar nessa demanda. Bom, gente, primeiro agradecer muito mesmo a presença de todos vocês, a contribuição, o conteúdo que nós geramos aqui, foi acompanhado por muita gente. Amanhã nós estaremos novamente às 7h30 aqui, aguardando a secretária, e se ela não vier, a casa é obrigada a defender a Constituição e entrar na Justiça para que ela participe. Essa nossa, vamos dizer, essa nossa caminhada, essa cruzada em defesa da educação não acaba nunca, é um processo permanente. Então, agradeço imensamente cada um que participou, a contribuição de cada um, a presença de vocês, e amanhã estaremos aqui novamente. Tá legal? Então, muito obrigado a todos, agradecer aqui os trabalhadores da TV Câmara por acompanharem essa audiência. Então, está encerrada a nossa audiência e amanhã tem mais. Muito obrigado.